Olá, olá, começando mais uma live aqui ao vivo. Hoje a gente vai ter como convidada a Thaís. Thaís, ela trabalha com a parte de mídias, videomaker. Ela e Fernando fazem um trabalho excepcional. Vamos chamar ela para conversar. Enquanto isso, você vai mandando o aviãozinho aí para os seus amigos, vai ter uma live bem relevante, falando nesse momento online. Tudo bem, Thaís? Vai ser uma honra poder estar com a Thaís aqui junto. Ah, linda! Que honra! Eu falei, vamos conversar. Ela falou, estou entrando. Eu falei, mas é numa live. Então, eu entendi que era uma reunião e eu falei, não, vamos fazer, né? Então, aí, a hora Sim. que depois você manda uma live, eu falei, Deus, uma live. É como entre amigas, né, Thaís? É, sim, a gente está sempre amigas. E a Thaís, né? Depois quero que ela se apresente um pouquinho, mas ela está na minha vida assim como uma pessoa muito importante. Ela e o Fernando se dispuseram a me apoiar, né, no projeto, assim, iniciando a parte online. E a gente às vezes começa, mas não precisa de pessoas que dão esse alicerce, né? A parte de conhecimento, de técnica, de estratégia, como o movimento acontece e como também isso é postado na mídia. Então, assim, é muito bacana essa parceria, assim. E eles, eu tenho, assim, como família, sabe? Uma coisa, assim, do coração, né? Assim, um laço de amor, né? Assim, então, sou muito grata, tá? Então, fala um pouquinho, se apresenta pra gente aí, pro pessoal, Thaís. Bom, foi uma honra estar aqui também, né? Assim, meio de surpresa, não preparei nada, mas assim, vai fluindo. Então, é, Conversa, Então, fala o eu, que você faz, de onde você é, para o pessoal te conhecer também. eu atualmente eu moro aqui em Alphaville, né? Faz 2 anos que a gente mora aqui. A nossa história, a minha história com o digital, ela é um pouco, foi meio que de uma hora para outra, uma transição de carreira total, assim. Eu, eu me formei como engenheira agrônoma formada, fiz mestrado, fiz doutorado, tô acabando o doutorado, né? Ah, Falta eu defender, porque daí entrou Laura, e aí as coisas foram prorrogando, mas tudo na parte de ciências agrárias, né? De agronomia. Eu o meu doutorado está sendo na área de entomologia agrícola, que é o estudo dos insetos. ah, E que foi tudo lindo. 2 anos para cá, foi uma loucura. A gente resolveu vir para Alphaville, conhecemos o pessoal aqui, então eu tive uma mudança de mentalidade gigantesca. Quando a gente vai fazendo uma pós-graduação, assim, parece que a gente vai afunilando, né? Então, eu fui afunilando meu conhecimento ali, parece que eu estava dentro daquela bolha. Quando eu conheci outras coisas aqui, principalmente quanto ao relacionamento interpessoal com pessoas mesmo, a importância do relacionamento de pessoas. Isso explodiu minha mente. Então, isso foi uma das coisas que eu me encantei. E o digital eu vi uma outra possibilidade. Eu falei, eu tinha uma visão de que eu ia fazer mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica, seguir naquilo, né? E aqui eu vi Uhum, muita possibilidade, muitas outras coisas para aprender. E eu me sim. propus a aprender, né? Ah, que E aí, lindo. a possibilidade de começar a trabalhar com o digital, comecei a estudar essa nova profissão, né, gestor de redes sociais, e tive uma amiga perto aqui que me auxiliou demais, e daí a gente começou. Aqui a gente está no meio, né, que todo mundo fala do digital, todo mundo trata do digital, então isso cooperou para eu estar onde eu estou hoje. O GRS é o quê? Ele é basicamente o gerenciamento das redes sociais, né, um suporte para o expert. Quem está ali, geralmente na frente, na frente da câmera, produzindo conteúdo, colocando o seu rosto, né? E você geralmente tem uma equipe por trás ali para ajudar em toda a parte estrutural, é uma base, né? Ajuda. Sim. Mostra o caminho, né, Thaís? Mostra a direção, ajuda a gente a enxergar melhor o que a gente está fazendo, qual é a nossa mensagem para o mundo, né? Como empacotar isso para direcionar para as pessoas certas, para quem realmente isso vai ser útil, né? Oi, Cris, tudo bom? Cris, uma amiga querida.
E então a gente está falando aqui sobre. Eu conheci a Thaís recentemente e ela está me apoiando na parte de proposta de postagens, coisas. Oi, tudo bom, Arquete? E a gente vê as surpresas da vida e como as coisas acontecem no movimento. E como a gente está aberto para o movimento novo, trazem outras oportunidades, né, Thaís? A Thaís é engenheira agrônoma, ela é doutora, né, se formando na parte de entomologia, então insetos, olha só, super refinado na parte da ciência, uma cientista, né, aqui. E eu sei eu sei da importância disso. Eu moro na floresta, né? A Cris é uma amiga nossa aqui pertinho também. Oi, tudo bem? Tudo bem? A Cláudia entrou também, uma grande amiga da odontologia. Então, a gente morando na floresta também, eu sei esse mundo todo que você, a minúcia, tudo, e como os insetos são importantes em todos os sistemas, né? Em todos os biomas eles funcionam. Controles de pragas, né? Um controla o outro, tem um monte de coisa assim, é muito minucioso e é um conhecimento de função, né? De como as coisas funcionam, é muito lindo isso. E aí apareceu uma oportunidade na sua vida, né? Uhum. Que você, o Fernando, faz a parte de mídia, é casado, tem uma filhinha pequenininha, e eles entraram num projeto, assim, nessa parte de mídia, então ela se propôs ao novo, né? Isso é Exato. espetacular. E a gente vê, assim, às vezes a gente põe uma etiqueta na gente mesmo, como a gente só é aquilo, né? Assim, é, é, é uma função, então, é a doutora na entomologia, né? Ou é a doutora da odontologia, ou é assim. E a gente vê que a gente pode ser várias coisas, né? A gente pode ir além, a gente pode ter contribuições em. Oi, Marci, tudo bom? Marci da aula de yoga, uma grande amiga também, ó. E às vezes a gente está numa função, mas a gente pode ser contribuição em vários momentos, né, para o mundo. Então, o que que se mostra no momento hoje que eu posso abraçar como você, assim, com naturalidade, claro, você teve que abrir mão de algumas coisas, mas seu coração... Oi, Fernando. Fernando também. Então, assim, ó, você viu, Fernando, quem está aqui hoje? E a contribuição que isso pode ser, e o movimento, né? O movimento que você viu com as pessoas, coisas impressionantes acontecendo, coisas que eu vejo, eu vejo assim, que tudo depende do ambiente que a gente está, né? E como aquilo abre outras portas e outras vontades. E a partir disso, você dizendo sim, as coisas podem começar a acontecer, né? Sim. E, Eu e fala um pouquinho como é que vocês resolveram mudar para ir para Alphaville, né? Porque aí é um mundo assim, um redemoinho que acontece assim, né? Assim, tudo é é para louco. ontem, muito, né? Tudo grande, né? A nossa história aqui foi bem assim, começou através do Fernando, né? O Fernando, ele que conheceu o Pablo, ele começou a acompanhar e houve uma mudança, literalmente uma mudança, uma transformação na vida dele. Ele começou a acompanhar o Pablo, começou a acompanhar o 459 e a vida dele foi se transformada. Eu fui vendo essa transformação na vida dele. E é uma coisa que eu já orava há muito tempo para isso acontecer. Eu estava sempre ali em oração para que Deus tocasse ele, para que ele tivesse uma nova percepção da vida, do jeito de conduzir a vida. E isso foi acontecendo através do Pablo. O Pablo foi um instrumento. E quando ele conheceu, ele ficou encantado com esse mundo também. Sabe, quando a gente chega, quando a gente começa a escutar o Pablo falar, a nossa mente sai do eixo, né? A gente fica meio doidinho. É um jeito de pensar totalmente novo, né? Totalmente assim. E ele tem constância, ele tem determinação, ele ensina a gente também a dizer os nãos, né? A gente se encorajar para outros sims, não é assim? Em outros momentos, né? E a gente estava numa fase, era pandemia, né? Então, o Fernando, ele o que ele trabalhava, no que ele empreendia, não tava fluindo ali, naquela época de pandemia. E aí, a gente começou a acompanhar ele bem na época do Lacada Digital, e ele lançou o PLD, que era um curso de marketing digital, né? E aí, aquilo aí deu uma possibilidade, falou, olha, tem uma coisa nova para eu aprender aqui, e aí, vamos encarar? E aí, acabou comprando o curso dele, né? O PLD para aprender sobre o marketing digital. Foi aí que eu comecei a estudar, acompanhar também. E a gente resolveu também conhecer a Alphaville. De tanto escutar falar e tal, assim, foi em pouco tempo. Acho que o Fernando começou a acompanhar ele em maio de 2020, se não me engano, e 2021. E quando foi em junho, a gente decidiu vir para cá, conhecer a Alphaville. Uma semana.
A gente trouxe um Uhum. casal Isso que a é gente conheceu lá. maravilhoso, né? É decidir e agir, né? Não ficar esperando a coisa, é pegar um foguete andando, né? Foi Assim, uma coisa assim, tudo, foi, apareceu essa oportunidade, eu quero vivenciar isso, vamos lá, bora pegar as malas, vamos embora, né? foi bem assim. A gente veio conhecer só, né? Só o família. A gente chamou um casal que foi através deles que a gente conheceu o Pablo e viemos para cá. Ficamos uma semana aqui. E Deus foi colocando tudo assim, certinho. Foi abrindo as portas, abrindo o caminho, mostrando que era aqui mesmo. Porque a gente veio, não tinha lugar para ficar. A gente, naquela semana, a gente conseguiu um lugar, acho que, aí a gente veio, acabou comprando para ir numa palestra do Marcos Paulo, que ia ter para conhecer a plataforma e tal, né? Falou, vamos aproveitar, já que a gente está aqui. Uma Uhum. hora antes dessa palestra, a gente conseguiu achar um lugar para ficar e nem tomamos banho, chegamos, só deixamos as coisas e fomos para a palestra. Chegou lá, foi olha, surpreendente, aquele negócio de boom mesmo na mente, né? E a gente conseguiu se conectar com umas pessoas lá e fomos fazendo conexão. O Fernando é ótimo nisso, de se conectar, Uhum. se conectar com pessoas, e aquela semana foi maravilhosa. Então aí a gente, no final da semana, quando era para ir embora, a gente decidiu, falou, a gente precisa estar aqui, a gente precisa mudar. E Olha, exatamente 30 dias depois, a gente estava morando aqui. Aí a nossa foi que decisão mesmo. maravilha. Foi uma É. decisão Você que vê, vão abrindo as portas, né? Tem a vontade, né? O coração tá essa energia boa, nessa frequência de construção, de realização, e as coisas acontecem, né? A partir daí, né? Olha que lindo isso. e não dá para falar que era assim, condição. A gente também não tinha condição de vir para cá, né? A gente Hum. estava naquele momento de pandemia, mas a gente tomou a decisão. E Deus foi arrumando tudo. Eu falo, uma das coisas que mais me marcou é que quando a gente mudou para cá, a gente veio sem ter apartamento. A gente Uhum. estava programando, estava arrumando tudo, mas não achava nada. Até que o Fernando ele tem uns sentimentos, assim, umas coisas. Ele falou: não, vamos, é a hora, vamos. A gente despachou um tanto da mudança pelo ônibus, colocamos um tanto de coisa no carro, colocamos nossos dois cachorros no carro e viemos, sem ter onde ficar. Literalmente, a gente veio, Uhum. aí tinha um apartamento para ver. A gente foi, visitou o apartamento de manhã, e Deus foi arrumando assim, que quando foi 6 horas da tarde, a gente estava com a chave do apartamento na mão. Conseguimos fazer o contrato, deu certo. Foi assim, parece que é coisa que não é Tá possível, né? esperando, né? É a decisão, a vontade, né? Era o momento, né? Vocês souberam ouvir a vontade, estavam ali presentes como ação. Muitas vezes, às vezes, a gente fala, nossa, ia ser muito bom fazer isso, mas faz outra coisa, né? Não tem, assim, é muito comum ouvir histórias que não dão sim, né? Mas se, não estamos prontos, não temos isso, não temos aquilo, mas vocês foram e as coisas foram acontecendo no caminho, foram construindo, né? É A gente só isso. deu e tudo foi acontecendo. Deus foi abrindo as portas e mostrando tudo que era para ser, que era para E quando o acontecer. coração está aberto, cabe coisa lá dentro, né? Hum. É assim, quando ele não está entupido, fechado, guardado, assim, ele está aberto. Então, assim, essas coisas que são intuições, né? Esses auxílios que vêm, né? Que a gente recebe, assim, que é a bondade mesmo do Criador para a gente, de presentes. E a gente está presente em ação, as coisas vão se resolvendo ali também, né? Sim. E hoje, então, eu conheci, né? Então, a gente fez um evento, né? Eu vou me apresentar, se as pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir também não souberem, eu Uhum. sou Rosana Cortes, sou dentista e estou dentista, né? E trabalho numa clínica para Smile em Budas Artes. Aqui eu trabalho com saúde integrativa. E que é isso? É a parte que trabalha como o nosso corpo funciona, né? Conhece um pouco de fisiologia, conhece como funciona o nosso corpo, conhece o que eu posso dar quando eu falta uma vitamina, o que eu posso me alimentar melhor, o sono, o estresse, cortisol, enfim, como equilibra o corpo nisso e também como assim, o corpo tem energia, vitalidade, e a gente vai se sentindo com energia para ter sonhos, para ter vontade. O nosso cérebro como funciona melhor, a nossa vontade pode acontecer. E também trabalho com a beleza, né? A Thaís está me ajudando também no projeto, então a gente está construindo aí, então com a parte de harmonização estética. E essa parte também interna de nutrientes, tudo, como funciona melhor. Eu quero que o colágeno tenha mais colágeno, mas é só tomar colágeno? Não funciona. Então, assim, eu preciso ter também junto o cálcio, a vitamina C,
Para o cálcio, eu tenho que ter a vitamina D junto também. Então, uma coisa vai trazendo a outra. Então, o conhecimento dessa parte é importante para o todo acontecer. Não basta, às vezes, por exemplo, também se eu tomar vitamina D e o cálcio está livre no sangue, ele pode depositar nas artérias, sabe? Assim, eu posso ter um problema de endurecimento das artérias, ou depositar no rim, ter pedra no rim. Então, eu tenho que encaminhar ele com uma tal de vitamina chama K2 e MK7. Então, tá vendo assim, uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Então, a gente tá com um profissional assim, ou a gente orienta assim nosso paciente, faz toda a diferença. Ele sente com energia, é um todo a pessoa, né? Não é só na odontologia ver com os dentes, só os dentes, né? Odontologia integrativa. Como essa minha querida, ela fez faculdade comigo, olha que linda. Te amo, te amo. Então, a gente está falando aqui, Saninha, sobre saúde integrativa, que é o que eu faço, mas também apresentando a Thaís, e depois a gente retoma um pouquinho disso. Então, que eu trabalho agora com odontologia integrativa, né? Então, essa parte de nutracêuticos e a parte também da beleza. Apoiar as pessoas a terem jovialidade com o corpo inteiro, né? A integridade no nosso corpo. E aí a beleza acontece. Também a harmonização estética, outras coisas podem acontecer porque de dentro para fora vem o viço, vem o brilho no olhar, a pele vai ficando toda bonita, os contornos se mantêm. Às vezes acontecem coisas assim, por exemplo, eu me sinto cansada, não sei o que está acontecendo, então, mas meus glóbulos às vezes estão todos achatados, não estão íntegros, né? E aí não funcionam, tem no número, mas não tem na função. Enfim, trabalho com isso. Mas se eu não tiver alguém para me ajudar a propagar isso, igual o trabalho da Thaís e do Fernando, eu não consigo, às vezes, levar minha mensagem ao mundo como eu gostaria, né? Assim, então, são coisas, pessoas que se completam na ação para o todo acontecer. No fundo, assim, a minha mensagem pode ser ouvida porque eles ouviram a minha mensagem e ajudam a traduzir isso, né? Assim, e assim, outras pessoas são atingidas e apoiadas e podem ter transformações pessoais, ter uma saúde, vida melhor. Os profissionais podem ser atingidos também, se inspirarem nisso, eu poder apoiar também. Enfim, é um todo que começa a acontecer, né? Quando as pessoas ouvem o movimento, dão as mãos para as pessoas que podem apoiar nisso, também se oferecem de coração aberto para receber essa orientação e transformar, né, nesse processo, é um todo de comunicação, né? Então, que bacana ver esses amigos aí. Celinha se formou comigo, nossa, a gente teve muita história na faculdade, muito gostoso isso. Você E então, vou fazer uma pergunta para você. Qual que é a sua opinião sobre quão o ambiente que a gente está influencia nessa questão nossa da beleza, da nossa... Que a gente sabe que o nosso ambiente afeta nossas emoções, né? E tudo isso sim, afeta também o nosso bem-estar. Como que você sim, diria sobre isso? Essa importância do ambiente no nosso... totalmente. Tem pessoas que, por exemplo, vamos falar isso da beleza, se sentir jovem ou não. Vamos dizer uma pessoa assim de 45 anos, 50 anos, tá? E muitas vezes eu recebo pacientes de 47, 40 e tantos, 50 anos, que se acham de velho já, né? E, olá, André, tudo bem? Então eu vejo assim, que pessoas que entram em certas, agora acima de 45, 50 anos, começam a se achar velhos, né? Então, agem como velhos, o corpo tem comandos assim de neurotransmissores, tudo funciona devagar, diminui a energia no seu coração. Então, se a gente não está num ambiente que tenha energia, que você veja pessoas que te inspirem, que tenha movimento, que as pessoas tenham ideais, vontade de fazer coisas, você vai ficando no movimento parado, então também o seu corpo vai ficando parado, as células param, sua mente para, a determinação sua sobre você é lenta, né? Então, isso tem muito reflexo na beleza, na jovialidade. Então, procure ambientes assim, que te impulsionem a agir, pessoas que realizem coisas, pessoas que tenham alegria, vontade de viver. A gente tem que buscar ambientes que tragam aquilo que a gente teria como ideal. Às vezes a gente está apegado, assim, a pessoas, amizades, às vezes até a família da gente tem, assim, em algum momento, uma influência, assim, que, não, tá tudo certo, imagine, não, você não tem idade para isso, né? Então, imagine se cuidar, isso, a mulher, às vezes, tem preconceito de se cuidar, às vezes acha que, imagine se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar? A gente ouve muita coisa, sabe, assim, sobre preconceitos, né? A mente é atrelada, assim. Então, quando a gente muda de ambiente, tem pessoas que
inspiram a gente com vontade, que elas agem, que elas estão atuando, né? No nosso coração abre um gosto. Eu ouvi uma vez que fizeram uma experiência nos Estados Unidos, eles juntaram tipo umas 20, 30 pessoas no ônibus. As pessoas já tinham 70 anos, mais ou menos, de idade, né? Uma média de 70, 75 anos. E levaram eles para um resort. Nesse resort, tudo estava ambientado na década de 50, sei lá, quando eles eram jovens, sabe? Essas pessoas eram jovens. Uhum. Era o som, era a jukebox, aquela máquina de games, sabe? Assim, era tudo, o ambiente todo, as roupas que eles vestiram, os cabelos. Enfim, ficaram uma semana ali, eles rejuvenesceram fisicamente mais de 15 anos, todos, a média. Porque o coração deles acordou, né? Eles começaram a desejar coisas, eles viviam a alegria, né? A jovialidade, eles foi a proposta da jovialidade, na época que eles eram jovens, então o ambiente faz toda a diferença. Então, se a gente está num ambiente que não tem prosperidade, num ambiente que as pessoas não se estimulam, estão no stand-by, no paradinho, assim, é um conforto falso para a mente, né? Nosso cérebro não quer que a gente gaste energia. Então, às vezes, a gente acha que está numa zona de conforto, que está tudo gostosinho, moninho ali, mas não tem estímulos para viver, não se desafia ao novo. Isso transparece também no físico, vai ficando um cansaço, um acabado, uma coisa assim, é de envelhecimento, a gente determina. Eu vi esses dias um vídeo e falava sobre a gente dar comandos para o nosso subconsciente de envelhecimento ou não, ou de jovialidade. Olha só que incrível. Então, é um comando que todas as nossas células começam a funcionar a partir disso. Cada célula é o rim, é a célula do sangue, é a célula da pele, é o cérebro, todos começam a funcionar nessa energia de ter, a gente como um governo, né? A gente sabe que deve governar sobre si e sobre as coisas, mas se você determina coisas favoráveis, que são do bem, que são esperados pelo propósito, pela tua identidade, né? Assim, da gente brilhar no mundo e governar, né? Ser imagem e semelhança do Criador, né? Aqui na Terra, né? Então, se a gente vive com esse propósito, tem um brilho nos olhos, as nossas células todas agem para isso acontecer. Às vezes, muitas vezes, não é o creme que a pessoa passa, sabe? Assim, não é só a vitamina que ela passa, é como ela determina para si que a sua vida vai acontecer. Começa tudo a partir daí, do nosso coração, a valores, a propósito, a ter gosto, né? Gosto pela vida, gosto por ser, gosto por viver. E aí nosso ambiente muda a partir disso, né? A gente toca as pessoas, ou se a gente não é tocado ali, a gente busca outros ambientes. Naturalmente você quer outros lugares, né? E aí você está direcionado para pessoas que têm isso, né? Essa alegria, essa vontade de viver. De repente, é como você falou, tá lá em Alphaville fazendo as coisas num grupo de poderoso de ação acontecendo, né? Então, eu vejo assim, eu também encontrei recentemente o Pablo, então agora estou nessa mentoria do Onésio, do Thiago, né, Thiago Rocha, Onésio Monteiro, né, o Capitão Black, e lá dentro, por conta disso, outras ambiências, as mulheres se uniram, né, nós formamos também o Capital Pink, então você vê quanta coisa pode acontecer por uma decisão, uma vontade, né, é como desenrolar, vão abrindo outras folhas da embalagem, né, do mundo, da vida, outras coisas começam. Oi, Marlene, tudo bom? A gente começa a perceber que existem mais mundos, né? Que a gente pode ser outra função, estar em outra função, né? Não ser, estar, né? Em outro movimento. E a partir daí ser tocada por coisas grandiosas, que parecia impossível começa a acontecer. Então, o ambiente é muito poderoso na nossa vida. Na saúde, na juventude. Tem gente que não fica mais doente, ou então tem gente que decide chamar atenção, então começa assim a adoecer, estar frágil, porque precisa ser cuidado. Então, muitas coisas do nosso interior, a gente resolver interiormente a si mesmo, com o passado, a gente chama de bloqueio, crenças, né, que a gente tem, isso faz diferença para a gente. Coisas que, em vez de alimentar a crença, alimente a superação da crença, né? Pessoas que estão desenvolvendo outros ambientes trazem a gente para
um momento de crescimento, de superação. Então, essa escolha faz toda a diferença na nossa vida. Como a gente está para si mesmo, como a gente se resolveu com o nosso micro meio ambiente interno, né? Vou dizer assim, nosso coração, nosso espírito, né? Com o Criador, com o mundo. Ou então com as pessoas que a gente tem em volta, que a gente se fortalece, se inspira, que a gente também é tocado e pode tocar, e se permite crescer, ou a gente se entrega para o comodismo, se entrega para a aguinha parada, né? Assim, e aí não acontece progresso e desenvolvimento, né? Assim, Também. e quando vocês foram para aí, vocês viram também muitas transformações, né? De vocês, de outras pessoas também. E isso a gente é tocado e quer fazer mais, né? Falar, nossa, existe esse caminho, existe aquele, eu quero isso para mim também, né? Exatamente. Sim. Aqui o que a gente mais viu é a questão da mudança de ambiente. O ambiente que a gente estava, a gente veio para um outro ambiente onde o mundo girava de uma forma diferente, parece. Aqui o tempo parece que passa é diferente. Tudo acontece muito mais rápido e isso fez a gente crescer muito mais, aprender muito. A nossa mentalidade mudou demais, graças ao ambiente, a essa mudança de ambiente. Maravilhoso. É que a gente busque isso sempre, né? E se apoie nisso. Então a gente vê, tá essa conexão, né? A gente ter essa proximidade, essa proposta de estar junto, isso vai trazer um movimento muito acelerado para a nossa vida. São energias que combinam, né? Assim, que tem a ver no propósito, que tem a ver no olhar, na maneira de desejar o mundo para si, para o mundo em si, como um todo, né? Que a gente faça coisas maravilhosas, né? Eu sou muito grata, viu? Você e Fernando, tá? Quero deixar isso aqui público, né? E agradecer e também recomendar o trabalho deles, que é maravilhoso. São pessoas maravilhosas, têm a integridade, o coração, né? O coração vibra nessa energia de desenvolvimento, de realização. Super A gente recomendo. eu Amigos são não muito vi felizes. muitos propósitos, né? Aqui o que a gente aprendeu muito, a gente vai muito pelo que a gente sente no nosso coração. A gente conhece as pessoas e a gente se conecta literalmente com o coração da pessoa, né? É onde Deus fala do coração. É Então, isso abençoado. para Aí as nós é coisas muito acontecem como tem que ser, né? É assim, é. importante. Sou muito grata, viu? Então fica aqui. Então hoje a gente falou sobre ambientes, né? Como a gente também pode ter transformações, né? Thaís contou que ela é engenheira agrônoma, né? Doutora, né? Em entomologia, super refinado, estudo de insetos, importância disso na agricultura e tal. E apareceu um movimento novo na vida dela, na vida do esposo, e as coisas aconteceram. Então, assim, a gente pode estar em outros momentos e estar em outra atuação, onde a gente é tocado, onde o mundo ao redor precisa de atuação, que a gente esteja presente e seja essa atuação, né? E aí coisas maravilhosas vão acontecer. E são momentos, no momento você está de uma maneira, numa profissão, e depois, de repente, você está num outro movimento e também sendo útil onde é preciso, sendo que aquele movimento pede ou que teu coração se sente tocado e meio movido, né? E Uma coisa que falamos da... as pessoas falando, mas você vai largar, tipo, passou tanto tempo estudando e agora você vai deixar isso para trás? Ou de forma nenhuma. Tudo que eu aprendi, né, todo esse tempo estudando ainda está comigo, né? Só que agora eu vi uma outra possibilidade. E eu quis abrir também um momento que eu vi o digital, uma possibilidade de eu poder trabalhar, conciliar, ter uma profissão, estar em movimento ainda, só que mesmo assim estar cuidando da minha filha, né? Então, para Uma mim coisa que favoreceu tudo, né? Se fechou no que era necessário para esse momento e útil, né? Assim, funcionava e você poder ter a tua atuação. Foi uma flexibilidade de coração impressionante, né? Te admiro muito. Viu? Você e o Fernando, né? Muito obrigada, viu, pela parceria de vocês e que a gente faça coisas, tá? Meu coração agradece de vocês, viu? Um beijo grande, tá? Tchau. Obrigada. já, Tchau. já,